Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui esta noite. Nós vamos, irmãos, no final, orar aqui por todas as famílias, por todas as causas. Nós vamos fazer um clamor aqui pelas famílias, amém? Mas agora, durante a palavra, eu queria muito que vocês prestassem atenção naquilo que vai ser ministrado, porque nós sabemos que o culto da família é um culto diferenciado. A palavra é uma instrução, é como se fosse uma aula para a igreja. E eu quero hoje fazer um alerta às famílias que estão aqui esta noite. Então, preste muita atenção naquilo que nós vamos ministrar aqui esta noite. Abra sua Bíblia no Salmo 1, do versículo 1 ao versículo 6, é um salmo curto, e nós vamos meditar nesse salmo, tirar algumas informações desse salmo para a nossa mensagem da família aqui desta noite. Eu quero fazer um alerta à família aqui esta noite. Todos acharam? A Bíblia diz assim, bem-aventurado, ou algumas versões aí pode dizer feliz, que é a mesma coisa. Feliz e bem-aventurado é a mesma coisa. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Queridos irmãos, esse salmo, ele nos dá aqui, irmãos, duas informações importantes, irmãos. Ele nos apresenta dois caminhos. O caminho do justo, o justo aqui na palavra de Deus, e especificamente no Novo Testamento, é aquele, irmãos, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, os seus pecados foram perdoados, ele foi justificado pelo sangue de Jesus, e ele anda agora na direção do Espírito Santo de Deus. Esse é o justo. Quantos justos eu posso ver aqui esta noite? Mas ele também mostra o outro caminho, que é o caminho do ímpio. O ímpio, ao contrário, irmãos, ele rejeita Deus, ele ignora Deus, ignora os princípios de Deus e vive para o pecado e para o egoísmo. Esse é o ímpio. Então, irmãos, há o justo e há o ímpio. Os 3 primeiros versículos que nós lemos, irmãos, falam do justo. Como ele procede e como ele é abençoado pelo seu proceder. Do versículo 4 ao versículo 6 vai falar do ímpio. E fala o fim que tem o ímpio, que é um fim que ninguém quer ter. Então o salmista mostra que existe uma bênção para aqueles que estão debaixo da palavra, tendo uma vida íntegra com Deus, mas também revela as consequências sérias para aqueles que andam afastados de Deus. Essa verdade, irmãos, não pode alcançar só a nossa vida individual. Eu não posso pensar nisso só para mim. A partir do momento, irmãos, que eu constituo família, ou que eu estou numa família, eu tenho que pensar isso para a minha família, irmãos. Eu quero que toda a minha família seja justificada, porque eu quero que minha família seja bem-sucedida, seja abençoada. Eu não quero que a minha família seja como o Salmo diz aqui, o ímpio, que é como uma palha no final das contas e é queimado. Não, eu quero que minha família seja justificada. Então, irmãos, é por isso, e agora eu vou falar o tema da nossa mensagem, é por isso que nós devemos defender a nossa família. E eu vou fazer aqui um alerta, por que nós precisamos defender a nossa família. Nós temos e precisamos defender a nossa família, irmão.
Porque nós estamos vivendo dias perigosos, irmãos. Dias, irmãos, em que as crianças estão sendo influenciadas muito cedo. Da pequena idade, irmão, elas já estão recebendo influências. Os adolescentes, irmãos, eles estão sendo doutrinados fora dos princípios da palavra de Deus, em muitos casos. Os jovens, eles estão sendo pressionados pela sociedade e o sistema. E o sistema não tem os princípios da palavra de Deus. O sistema desse mundo não tem os princípios da palavra de Deus. E os nossos jovens estão sendo pressionados. Nossos casamentos, irmãos, dentro da igreja, estão sendo muitas vezes destruídos. Dentro da igreja. E as famílias, de modo geral, estão sendo atacadas pelo inimigo. Então, nós temos que defender as nossas famílias. Amém? O problema, irmãos, é que muitos pais querem defender os seus filhos da violência, querem defender os seus filhos, irmão, da chuva, do frio, mas às vezes não estão percebendo o ataque espiritual, irmãos, que está entrando muitas vezes silenciosamente dentro da sua casa, é dentro do seu lar. E nós, irmãos, que temos o conhecimento da palavra de Deus, nós devemos, irmãos, ter essa responsabilidade de defender a nossa família, defender o nosso lar. Nós não podemos entregar os nossos filhos, os nossos netos para o mundo. Não podemos. Nós temos que lutar, temos que defender, não podemos entregar de mão beijada. Posso ouvir um amém, irmãos? Eu ainda fico com a verdade da palavra de Deus, Josué 24:15, perdão, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem está com o pastor aqui, irmãos? Eu e minha casa. Sou eu, meus filhos, genros, netos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá, irmãos. Nós devemos defender nossa família, e começando pelas crianças. Começando pelos filhos na infância. Aqui a gente vê, irmãos, que bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios. Nossos filhos, irmãos, podem estar andando em conselhos de ímpios sem a gente saber. Na escola, no ensino. As crianças, irmãos, elas precisam aprender desde cedo qual é o caminho do Senhor. Desde cedinho, desde novinho. Provérbios 22:6 diz: instrui o menino o caminho que deve andar. Nós devemos ensinar aos nossos filhos, nossos netos, o caminho que eles devem andar, o caminho do Senhor, desde pequenininho. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. A infância é a fase da formação da criança. Você sabia, irmãos, que o caráter da criança é formado nos primeiros 7 anos de vida? Aquelas bases que ele pegar ali nos 7 primeiros anos de vida é que vai formar o caráter da criança. E a criança, irmãos, ela vai formar o seu caráter se espelhando nos pais. Ele olha para nossas vidas e ele quer imitar a gente. Se ele vê o pai que não gosta de ir para a igreja, se ele vê o pai falando palavrão, se ele vê o pai, ele vai querer seguir aqueles caminhos. Eu vou mostrar aqui para vocês uma cena que eu flagrei. Aliás, quem está na cena não está nem sabendo que eu vou mostrar. Eu flagrei, não sei se foi no ano passado, foi um dia aí, lá em Canoa Quebrada. Aí eu filmei. Coloca aí o filme número 1, por favor. Olha aí como as crianças imitam os pais. Olha aí, o Alisson na frente e o Bernardo aí, ó. Isso aí eu flagrei eles lá, eles dois, ó. Está entendendo como é que é a formação da criança? Ó? Desse jeito aí. Se espelha no pai. E elas vão sendo moldadas segundo o que elas vão vendo. E os valores espirituais, irmãos, precisam ser ensinados desde cedo. Nós temos um Deus, Jesus morreu por nós. A gente tem que estar falando para os nossos filhos, irmão, na infância, irmão. Porque o coração da criança é um terreno fértil. Amém ou não amém?
Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque alguns dias, irmãos, eu senti assim irmãos, um questionamento meu para com Deus. Porque, queridos, nesse tempo todo de pastorado, no começo da igreja nós tínhamos várias crianças, irmãos. E hoje, quando eu fico olhando, cresceram, se tornaram adultos, alguns foram para outras igrejas, mas uma grande parte está no mundo, irmãos. Onde foi que nós erramos, irmãos? Nós temos ensinado a palavra, nós temos orado pelas crianças, mas crescem e vão para o mundo. O que está havendo? E eu orando a Deus, com aquela inquietação pastoral, porque a gente quer ver essas crianças, irmãos, no futuro, estão na frente da igreja, pastores, ministros de louvor, obreiros. E quando a gente sabe que a criança foi instruída, recebeu alimento, mas cresce e vai para o mundo, isso nos entristece, irmãos. Aí eu orando a Deus, e Deus disse ao meu coração: você pode melhorar mais, mas e os pais? E a família dessas crianças? Porque a formação não pode depender só da igreja, irmãos. A gente é crente, é em casa, é na igreja, é em todo canto, não é só na igreja. Então há uma grande responsabilidade nossa de pais. Os pais precisam acompanhar que os filhos aprendam os princípios cristãos e proteja eles, irmão, das investidas do mundo contra essas crianças. Como é que os pais vão proteger, irmãos? É vendo os cadernos, vendo os livros das crianças, perguntando o que ela aprendeu, quem foi que ensinou, como foi que ensinou, quais são os amiguinhos. Porque nem todo ensino moderno tem os princípios bíblicos, irmãos. Muitos pais cristãos hoje estão apelando para a questão do homeschool, né? Que é escola em casa. Não estão colocando mais os filhos em colégios e estão ensinando em casa. Mas o sistema do mundo, irmão, não quer isso, porque o sistema sabe que os valores que eles vão passar para nossos filhos é num ensino deturpado muitas das vezes. Eu não estou dizendo que são todos os colégios, nem todos os professores, mas a grande maioria tem ideologia no meio. E nós, pais, devemos estar atentos, irmãos. Os pais não podem terceirizar, irmão, nem o ensino da escola, nem o ensino espiritual. Não é da igreja, é da igreja. Mas você tem que sentar com o seu filho, orar, ensinar a Bíblia. A Bíblia precisa estar dentro da sua casa e dentro do coração do seu filho. Amém, irmão? Olha o que Deuteronômio 6 e 7 diz: essas palavras as ensinará a teus filhos, ou seja, as palavras da lei. Nós deveríamos sentar, andando, sentado, ensinando nossos filhos em todo canto, todo momento. A gente tem que ler a Bíblia com nossos filhos. As crianças têm que ouvir a palavra de Deus diariamente. Posso ouvir o amém dos pais? Levar os filhos para a igreja, trazer as crianças para a igreja, porque é na igreja que os princípios cristãos são fortalecidos, é aqui na igreja. Crianças precisam crescer na presença de Deus. Quem ama seus filhos vai aproximar eles de Deus. Então, irmãos, a gente tem que defender nossos filhos, a nossa família. Os pais precisam vigiar o coração dos filhos. A Bíblia diz o que, irmão? Provérbio 4:23, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração. Guarde o coração dos seus filhos. Eu estou falando aqui da infância ainda. Vou falar da adolescência e do jovem e dos casais. Que a gente deve defender a nossa família em tudo. Amém, irmãos? Olha, irmãos, são pequenas influências que vão gerar, irmãos, as consequências. É uma influenciazinha aqui. Quantos já viram aí no tempo
daqueles conjuntos da Bahia fazia sucesso. As meninazinhas lá com a sainha dançando, negócio de boca de garrafa. Criança. 8 anos, 7 anos, irmãos. São essas influências, irmãos. Aí talvez não faça na casa cristã, mas lá na festinha do colégio está fazendo, porque os outros tudinho fazem. Então a gente tem que vigiar como pais. Sabe o que foi que Joquebede fez, irmão? Joquebede protegeu Moisés num tempo de destruição. Estavam matando as crianças tudinho, e Joquebede disse: não, meu filho não vai ser destruído, não. Eu vou guardar ele, eu vou esconder ele, eu vou proteger ele. E sabe o que foi que aconteceu? Ela escondeu o filho, protegeu o filho, e dali saiu o maior profeta, legislador e líder de Israel, Moisés. Guarde seu filho, porque ele pode ou ela pode ser um grande profeta de Deus dessa nação. Esconda dos faraós da vida. Aí nós vamos agora, irmãos, nós devemos defender nossos filhos na adolescência, que é uma fase também muito complicada, a adolescência, mas também a criança já está mais esperta, já está absorvendo mais coisas. Nem toda amizade, irmãos, aproxima de Deus, então a gente tem que ter cuidado com os amiguinhos que estão começando a chegar. Não é proibir a amizade, irmão, não é ter preconceito, é vigiar. É vigiar. Sabe o que está acontecendo muito hoje, irmãos? Os pais, o menino fica impaciente, a primeira coisa que a pessoa faz é pegar o celular e toma. E a amizade hoje não é só mais... É diferente do meu tempo, irmão. É diferente do tempo de muitos aqui, que as nossas amizades eram no meio da rua, jogando bola, quebrando os dedos. Hoje é no quarto, irmãos, é no escuro do quarto, é no celular, milhares de amizades que não sabem nem quem é essas amizades. Antes a gente podia vigiar, com quem é que você está andando? Você vai brincar com quem? Mas hoje não, irmãos. Os pais precisam ter uma vigilância dobrada, irmãos. Lá em casa, a Lívia, ela só foi, irmão, dormir com o celular, que a gente diz é ficar com ela. Porque quando dava 10 horas, tocava uma sirene, a viatura da irmã Rosinha lá no quarto dela, 10 horas, me deu o celular. Né? Aí só foi ser liberado quando ela começou a namorar com o Manrique, né? Que aí tinha... A gente liberou, né? Ela já tinha 20 e... Tinha quantos anos? Tinha 19 anos. Mas até os 19 anos tinha a Blitz. Irmã Rosinha, a Blitz chegava de surpresa. Você tem olhado o celular dos teus filhos? O que ele tem visto? Com quem ele tem conversado? Deixa eu ver seu celular. Não, pai, não pode. Deixa eu ver seu celular. Quem é que manda lá na sua casa? É o adolescente ou é você? Hã? Não responda não me faça vergonha não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quem é que manda lá? Nós precisamos vigiar, irmãos, porque muitos adolescentes estão sendo destruídos, irmãos, silenciosamente. Nós não podemos, irmão, nos eximir das nossas responsabilidades, não. Pais precisam acompanhar conteúdos das redes sociais. Deixa eu fazer um alerta aqui, ó. Seja criança, adolescente ou jovem. Esse negócio de ir dormir na casa do amiguinho, da amiguinha, ou a amiguinha vir dormir na casa da sua casa, acabe com isso, viu? Acabe com isso. Posso ouvir um amém? Eu sei que é uma palavra, né? É culto à família, amém? Então receba aí que é uma instrução para o bem da sua família. Bem da sua família. Porque, irmão, não confie em ninguém não, irmãos. Não é o priminho. E o priminho é anjo, é o priminho? Não sei de nada não, priminho. Não, é coisa de jovem, é o priminho que vai dormir com ela. Irmãos, acabe com isso. Proteja os seus filhos.
Proteja a sua família. Ache bom quem quiser, quem não quiser também, não importa, proteja a sua família. Muitas vezes, irmãos, eu e minha esposa fomos acusados de chatos, de pais chatos. Não, mas é os priminhos, vão para a festa, deixa a bichinha aí. Vai não, porque ela é crente, não anda em festa. Ela não anda em forró. Mas é priminha, é da família. Mas vocês são chatos, somos chatos. Porque nós vivemos nos princípios da palavra de Deus, e os nossos filhos são bênção de Deus e vivem nos princípios de Deus. Então, os adolescentes, irmãos, vocês têm que orar juntos também com os filhos adolescentes. A fase da adolescência, irmãos, é conversa. Converse. É diálogo. É sentar olho no olho e conversa. Explicando. Porque adolescente, irmãos, na segunda-feira ele vai te amar. Você é o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo. Na terça-feira ele vai te odiar. Na quarta-feira ele vai te amar. Na quinta-feira, esconda as facas. Na sexta-feira ele vai te amar, vai trazer buquê de flor. É assim, irmãos. A fase da adolescência é complicada. Posso ouvir um amém? Ou é só o pastor que foi adolescente aqui? E olha que eu ainda me lembro, viu? Então, meus irmãos, precisamos discernir os ambientes dos nossos filhos e as companhias deles. Com quem eles estão andando. Rapaz, o que me entristece é que a gente vê crianças que foram formadas aqui na igreja, irmão, viraram adolescentes, jovens. Aí, irmãos, irmãos, onde é que nós estamos errando, hein? Porque basta ir para uma faculdade, muda completamente, irmãos. Ou então arruma um emprego pronto. Que princípios são esses que nós estamos formando nos nossos jovens, nossos adolescentes, irmãos? Que por causa de uma faculdade, por causa do emprego, muda a cabeça. Fica transformado. Já tiver alguma coisa no ministério, com um mês de faculdade, já entrega todo o ministério, não quer mais. Não, agora estou empregado, novos amigos do emprego, pronto. É como se fosse uma esponja. Tudo que ela absorveu dentro da igreja, ela jogou fora. Ela vai absorvendo só o que tem do mundo na vida dela. Isso é triste, irmãos. Isso é triste para nós, como igreja, como família. Porque nós estamos criando nossos filhos nos princípios do Senhor, porque nós queremos que eles sejam bem-aventurados, felizes. Nós queremos, irmãos, que tudo que eles fizerem venha prosperar. Nós queremos a bênção de Deus na vida deles. Não é a maldição, não, irmãos. Sansão, ele foi brincar. Sansão era um ungido de Deus, irmão, uma bênção. Foi brincar com influências que não fazia parte dos seus princípios, irmão. Ele caiu, irmãos. Virou um palhaço na mão dos filisteus. Sansão. Pequenas escolhas erradas, irmão, destruirão um homem cheio de potencial, uma mulher cheia de potencial. Pequenas escolhas erradas podem destruir nossos filhos. Eu disse para os irmãos que eu ia trazer um alerta aqui, um alerta. Nós devemos também defender nossos jovens. A defesa da família tem que ser da infância, da adolescência e da juventude. Em todas as fases, nós pais temos essa obrigação, defender os nossos filhos. Aí o jovem se forma na igreja, é uma bênção na igreja, tem ministério, dons que Deus deu. Quando entra na faculdade, irmão, na universidade, aí muda a cabeça completamente. Se transforma.
parece que nunca foi um cristão. Parece que nunca viveu a experiência do Senhor Jesus. É por isso que Paulo diz em Colossenses 2,8, né? Tende cuidado, para que ninguém faça presa sua. Muitos jovens, irmãos, eles chegam firmes na universidade e saem confundidos. Glórias a Deus que a universidade particular é menos mal. Agora, a universidade pública, irmão, lamentável. É lamentável. É você colocar o seu filho num covil de lobos. E aí os jovens são pressionados para seguir os outros jovens. É um baseadozinho aqui, vai ter uma festinha acolá. E aí o camarada começa a achar que a vida que ele levou até aquele momento, na igreja, era uma vida presa. Aí diz, não, eu vou seguir meu amiguinho lá, vai só um baseadozinho, é liberdade. Aí do baseado passa para cocaína, para o crack, aí não consegue mais sair, aí ele conhece a verdadeira liberdade. Que ele pensava, né? Que o diabo engolda, engana. Enquanto vivia na igreja, louvando a Deus, servindo a Deus, num ministério, se achava preso. Agora está preso nas garras de Satanás, nos vícios, nas drogas, nas ideologias malucas. Nós precisamos preparar nossos filhos espiritualmente, irmãos. Nós precisamos preparar nossos filhos espiritualmente para esse mundo aí, irmãos. E isso não cabe só à igreja, não, cabe à família como um todo. Cabe aos pais essa responsabilidade, chamar os filhos, orar, mostrar o certo. Porque os ambientes influenciam os comportamentos. E os jovens precisam ter maturidade e o discernimento espiritual para frequentar esses ambientes. Nem todos, irmãos, que andam conosco, eles querem o nosso crescimento espiritual. Nem todos, quanto mais do mundo. E aí, o jovem vai para a universidade, já começa a mudar. Aí arruma um emprego, nem que seja como jovem aprendiz. Aí vai conhecer outras pessoas fora do ciclo da igreja. Será que ele está preparado, irmãos, para conviver como sendo um cristão nesse mundo aí? Será que nós estamos preparando nossos filhos, irmãos, para ele perseverar sendo uma bênção, como ele é na igreja? Aí começa a ter conversas erradas, vão enfraquecendo os princípios cristãos. Nós precisamos, irmãos, que os nossos filhos sejam orientados para eles permanecerem firmes, irmãos, em qualquer ambiente e em qualquer lugar, eles estarem com o Senhor. Mateus 5,14 diz, vós sois a luz do mundo, nós somos luz do mundo. Quer seja criança, adolescente, jovem, adulto, nós que somos cristãos, nós somos a luz do mundo. Nós não podemos, irmãos, ir para o meio das trevas e virar trevas, não. Nós somos sal, amém, irmão? Olha só, irmão, o sal, como é interessante. Você pode botar qualquer produto dentro do sal. Peixe, ele vai preservar o sal. E o sal não vai pegar o cheiro do peixe, não. Mas o peixe vai ser salgado. Você botar uma fruta cortada no sal, o sal não vai pegar o gosto da fruta, não. Mas a fruta vai ficar salgada. O crente, irmãos, é sal da terra. Aonde nós estivermos, irmão, não é para a gente pegar o cheiro do mundo, não. É para a gente passar o cheiro de Cristo para essas pessoas, irmãos. Amém? Então é assim, irmãos. É dessa maneira. Aí os jovens precisam manter uma vida devocional. Precisam estar na casa do Senhor. Nas terças, nas quintas. Irmão, eu estou sentindo uma falta dos jovens aqui, irmãos. Nas quinta-feira, no domingo, aqui, ó. Estou sentindo falta de um bocado de jovem. Aí vem só mais na terça, porque tem a salinha quando vem. Não, irmãos. Precisa se envolver com a vida da igreja. Porque a palavra preserva a mente.
É aquilo que o Salmo 119, 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração. É isso que os jovens precisam, esconder a palavra de Deus no seu coração. O mundo tenta moldar os comportamentos, irmãos, mas Deus continua chamando os jovens para a santificação, irmãos, para serem santos, irmãos. Amém, irmãos. Daniel, irmãos, era um jovem, ele permaneceu fiel, mesmo morando na Babilônia. Ele ficou, continuou santo, mesmo em meio à Babilônia. E aí, irmãos, nós devemos proteger a nossa família. Diga, eu preciso proteger a minha família. Proteger os filhos, proteger os netos. Amém? Mas tem uma outra questão. Aqueles, geralmente, o marido e a esposa, que são levantados para proteger os filhos, também tem que se proteger a si mesmo. O casal tem que proteger o seu casamento também. Quem quer ser bem-aventurado aí, irmãos? Quem que quer tudo que fizer prosperar aí, ser bem abençoado? Nós devemos também guardar os nossos casamentos, irmãos. E é uma coisa que também está sendo negligenciada. A primeira coisa, irmãos, para nós guardarmos o nosso casamento, é o casal orar junto. Eu sempre tenho falado isso aqui nos cultos da família. Eclesiastes 4:9 diz o quê? É melhor serem dois do que um. Quando a gente ora, irmãos, juntos, o casal permanece mais forte. Quando o casal ora junto, irmãos, ele fortalece a união, fortalece o amor. A oração do casal junto, irmãos, vai proteger o relacionamento do casal. Se você não ora com o seu cônjuge, já era para ter começado, desde que você se converteu. Primeiro lugar, casais, orar junto. Segundo lugar, para nós protegermos o nosso casamento, nós precisamos dialogar com o nosso cônjuge. Nós precisamos conversar. Há casais que não conversam mais. Há casais, irmãos, que já não têm mais diálogo. Os casais precisam ter tempo de qualidade. Você sabe o que é um tempo de qualidade, irmãos? É um tempo só para você e ela, ou ela e você. Exclusivamente para o casal. Não é estarem juntos, um fazendo uma coisa, outro fazendo outra, cuidando da panela, outro. Não, é os dois juntos, tempo só para os dois, sem se preocupar com nada, só os dois conversando, namorando, beijando, abraçando. Amém, casais? Amém. Ainda tem isso aí no relacionamento, irmão? Abraço, beijo. Amém ou não amém? Amém. É, né? Porque quando casava, meu amigo, parece aquelas sucuri quando pega aqueles viadinhos na beira da Amazônia, enrolava assim, meu amigo, não tinha quem soltasse. Não era? Aí o tempo vai passando, aí os abraços vão desaparecendo, os beijos. Então tem que ter, não pode morrer no casamento, irmão, diálogo. Sabe por quê, queridos? Porque se nós deixamos de dialogar, nós deixamos de se importar com o nosso cônjuge, isso vai criando uma distância emocional. E a distância emocional, ela abre brechas. Então, nós temos que ter esses pequenos gestos no relacionamento, irmão. É uma palavra, é um beijo, é um abraço. Tá certo? E por que os casais não têm mais mantido isso? Ei, olhe para mim, fuja não. Sabe, tem uma palavrinha-chave que está estragando muito isso, viu? O abraço, o beijo.
Uma palavrinha-chave que está estragando isso aí. Começa com C, quem é que sabe? O bendito celular. O caba está namorando mais com o time, está namorando mais com não sei o quê, que com a esposa. Então, irmãos, a gente tem que preservar essas coisas. Irmãos, isso tem que ser natural do casal. E vem enquanto eu surpreendo a minha lá. Ela está lá no fogão, eu chego, dou aquele cheiro naquele cangote cheiroso, e ela, ai! Essas coisas, irmão. Cadê a irmã Milena? Sumiu. Eu ia dar um exemplo da irmã aí, que eu achei muito bonito o que ela fez no aniversário da filha dela. Ela fez um texto bonito e disse palavras para sua filha, do amor dela e porque ela é importante na vida dela. E isso os casais devem fazer também, irmão. Quanto tempo você não elogia o seu esposo ou elogia a sua esposa? Quanto tempo você não reconhece quem é ela na sua vida e ela reconhecer que você é na vida dela? A gente tem que reconhecer, irmãos. A gente tem que falar, mas com verdade, reconhecendo que aquela pessoa é especial na nossa vida. A gente tem que reconhecer a importância daquela pessoa que convive conosco, irmãos. Essa pessoa que convive conosco já passou tantas experiências, irmão, tantas lutas, tantas dificuldades. E qual é a dificuldade de a gente abrir a boca e dizer que você é especial? Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu reconheço que você trabalha muito. Eu reconheço que você precisa de ter um tempo de descanso. A gente tem que proteger o nosso casamento, irmão. Não é só palavra de acusação, não é só indireta, só alfinetada, não. A gente tem, irmãos, que reconhecer quem é a pessoa que convive conosco. Amém, irmãos? Rapaz, só o irmão Sérgio está acompanhando a mensagem aí. Mas eu já estou terminando, irmão. Fique firme aí, viu? Já estou terminando, viu? Aguente aí. Irmãos, uma das coisas do pastor, do ministério pastoral, que cabe ao pastor é essa, irmão. A gente tem que ensinar a igreja. A gente tem que mostrar à igreja o que é certo. Nem sempre é bom ouvir uma palavra como essa, porque eu queria vir aqui, irmãos, para ouvir uma palavra, tá menino de fogo mesmo. Mas uma palavra dessa, irmão, se você ouvir e praticar, vai te trazer mais bênção para a tua vida e tua família, irmão, do que muitas outras coisas, irmão. Amém? E cabe ao pastor, não cabe a ninguém não trazer uma palavra como essa, né? Porque muitas das vezes as pessoas não vão querer, e cabe ao pastor realmente uma instrução dessa. Mas aí então tenha calma que agora eu vou para a parte mais leve, tá certo? Eu vou para a parte mais leve, né? Os irmãos estão aí meio assim. Diga assim: eu tenho que guardar o meu casamento. Para você guardar o seu casamento, irmãos, presta atenção, olhe para mim. Todo cuidado é pouco com o celular. A prostituição, antes, você tinha que sair de casa, mas agora não, está na palma da sua mão. É ou não é, igreja? Salmo 101, versículo 3 vai dizer: não porei coisas más diante dos meus olhos. Eu disse que é a parte mais tranquila da mensagem, amém? Olha aí, está diminuindo os amém, rapaz, não sei o que está vendo. Está diminuindo, mas vamos lá. A prostituição moderna, irmãos, está entrando pelas telas. E às vezes não é o crente que vai atrás não, irmão. Às vezes é porque aparece lá mesmo.
para lhe chamar, é a isca de Satanás, é o anzol de Satanás. Satanás joga o anzol, você não está atrás não, mas aparece lá. Satanás jogou o anzol. Aí se tiver o peixinho com a boca aberta, e vai lá, ele pesca, né? Nós precisamos vigiar as nossas escolhas diariamente. Eu escolho entrar ou não. Você quer defender o seu casamento? Você quer defender a sua família? Não entre. Fuja. Fuja, irmãos. Então, irmãos, essas coisas, elas têm que estar, irmãos, sendo vigilantes. E por último, irmãos, com relação ao casamento, que nós devemos proteger, nem tudo do seu casamento, presta atenção, nem tudo do seu casamento deve ser contado para os outros. Tenha cuidado, viu? Com o que você anda falando do seu casamento. Fale, na igreja tem líderes, tem pastor, tem líder de casais, tem diáconos de confiança. Mas não conte para todo mundo não, irmãos. Sabe por quê? Porque existem pessoas, irmãos, que vivem de fofoca. Mas na igreja, pastor? Na igreja, irmão. Eu tenho essa má notícia para lhe dar, infelizmente. A pessoa já se converteu, mas a língua dela ainda não se converteu. Todo domingo eu faço o apelo aqui, essa língua não sai do lugar para vir aqui na frente, para mim orar, para ver se ela se converte. Então a gente tem que ter cuidado, irmão, com o que a gente anda falando por aí. Com quem é que você anda falando? Porque tem gente que vive de fofoca, irmãos. E quando você está expondo para essas pessoas o seu casamento, isso vai fragilizar o seu relacionamento, irmãos. Porque muitas das vezes você vai em busca de uma ajuda ou algo muito confidencial, e essa pessoa, irmãos, vai, além de falar para outra pessoa, vai aumentar, vai distorcer o que está havendo. Quantos querem proteger o seu casamento aí? Pois então, ó, guarde a sua boca. Guarde a sua boca. Não saia falando para todo mundo os seus problemas, não. O casal precisa proteger-se mutuamente. E por último, irmãos, nós precisamos defender a nossa casa, a nossa família espiritualmente, irmãos. Como é que a gente defende? O Salmo capítulo 1, versículo 2 vai dizer que antes tem o seu prazer na lei do Senhor. É uma casa que é edificada na palavra, irmãos. A Bíblia é o centro desta família, desta casa. O alimento espiritual sustenta a família, irmãos. Uma família, irmãos, que é alimentada pela palavra, ela é fortalecida, irmãos. Aí vai dizer no versículo 3 que, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Famílias firmadas em Deus vão resistir às tempestades, irmãos. Famílias firmadas em Deus vão estar ali plantadas junto aos ribeiros, a água de Deus alimentando e fortalecendo, e essa árvore, ela se desenvolve forte, sadia, irmãos, e o Senhor, Ele vai sustentando esses lares. A presença de Deus, irmãos, é que fortalece a nossa casa. Nunca se esqueça que o ladrão veio para roubar, o ladrão veio, se não roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para quê, irmãos? Para nos dar vida e vida com abundância, ou seja, vida com plenitude, irmãos. Se nós estivermos firmados no Senhor Jesus, irmãos, como disse lá Jesus em Mateus capítulo 7, a casa firmada na rocha, irmãos. Nossos filhos, quer sejam crianças, adolescentes, jovens, nossos casamentos, irmãos, pode vir as tempestades, eles vão ficar firmes, irmãos, porque vão estar firmados na rocha, irmãos. Então, irmãos, que o nosso lar, irmãos, esteja firmado na rocha.
Amém? A presença de Deus é que vai produzir essa segurança espiritual no nosso lar. E o nosso lar, irmãos, ele precisa desse ambiente de paz, onde Deus habita. Existe paz, existe proteção. Não permita jamais, irmãos, que a sua casa seja invadida, irmãos, pela hostes inimigos, dos inimigos. Silenciosamente, irmãos, esteja vigilante, esteja observando, esteja orando a Deus, esteja pedindo a Deus revelação daquilo, irmãos, que pode estar entrando dentro do teu lar. Meu filho, ele mudou de uns dias para cá. Começa a orar a Deus, o que está vendo, começa a procurar, começa a investigar. É relacionamento, é amizade, é ensino, o que ele está vendo no celular, o que ele está assistindo, porque nós temos que estar vigilante, porque foi o Senhor que nos deu a nossa família, irmãos, e o diabo, ele não vai roubar. Ele não vai roubar, porque nós, como soldados de Cristo, nós vamos proteger a nossa casa, irmãos. Nós vamos proteger a nossa família. Amém, irmãos? A família que serve a Deus vai deixar um legado, irmãos. Nossos filhos vão continuar aí, servindo ao Senhor. Nossos netos vão ser os pastores do amanhã e vão continuar firmes, porque vai ser o legado que eles vão receber de nós, irmãos, em nome de Jesus. Então o Salmo 1 mostra dois destinos, irmãos. Mostra o destino daqueles que andam no caminho de Deus, que é bênção, que é proteção, que é segurança, que é sucesso, é bem-sucedido, mas também mostra o outro caminho, irmãos, que é destruição, que é perdição para aqueles que seguem outro caminho. Então, irmãos, nós devemos, irmãos, proteger os nossos filhos. Nós precisamos fortalecer os nossos casamentos. Nós precisamos, irmãos, guardar a nossa família de toda ação do mal. Amém, meus irmãos? E nós vamos orar esta noite pela nossa família, irmãos. Não podemos dormir espiritualmente. Nós precisamos estar ligados. Precisamos estar atentos, irmãos. Nós vamos orar esta noite pela nossa casa e a nossa família, pelos nossos casamentos, pelos nossos filhos. Nós vamos orar esta noite, irmãos, porque eu e você, irmãos, esta noite vamos tomar uma atitude, irmãos, de guerreiros, de soldados. Saiba que o Senhor nos levantou, irmãos, como um exército, irmãos, como um exército nessa terra. Nós temos um general e nós temos que guerrear as guerras desse general, irmãos. Nós temos que guerrear as guerras desse general. E entre as guerras que nós devemos guerrear, nós temos que guerrear pela nossa casa, a nossa família. Nós não podemos permitir que o engodo e as ciladas do mundo venha tragar os que são nossos. A minha casa é do Senhor Jesus. Você pode dizer comigo esta noite: a minha casa é do Senhor Jesus. Os meus filhos são do Senhor Jesus. O meu casamento é do Senhor Jesus. Somente quem crê que a sua família é do Senhor Jesus, abre a sua boca, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor esta noite. Ministério de louvor pode subir.